Olá, pessoal! Vamos aqui retomar o nosso módulo de contas e nós começamos falando de uma lista de contas que está no teu material, que é o seguinte. Dá uma olhada no teu material, nessa lista de contas que eu separei para você. Essa lista de contas, ela vai te ajudar, ela vai te guiar, mas ela não é exaustiva, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você for resolver questão de prova, você vai conseguir usar essa lista para basear, para te ajudar, para conseguir identificar algumas contas, mas ela não é exaustiva, não são todas as contas que estão ali, e isso é de propósito. Por quê? Porque eu quero que você, primeiro, apesar de você ter uma lista pronta no teu material, o que eu sugiro que você faça? E essa minha sugestão é para que você memorize as contas mais fácil. É uma sugestão que eu sempre dou em aula para os alunos, eles fazem isso durante o curso, eles vão montando a própria lista, é o seguinte: pegue um papel de caderno, separa um lado de uma página para ativo, outra página para passivo, outra para patrimônio líquido, outra para receita e despesa, ou separa, assim, divide. Por quê? Você vai começar a montar a tua própria lista, tá? Então, você tem uma lista base no teu material que vai te ajudar a classificar algumas contas que você vai encontrar em questão de prova, mas você vai começar a montar a tua própria lista, porque à medida que você for escrevendo, você vai memorizando mais fácil. Não dá para vocês quererem memorizar só na leitura. Escrevam, ajuda muito a memorização, e essa lista ajuda bastante. Então, sempre que você for sentar para resolver questão de prova ou para assistir aula, coloca essa listinha do teu lado. E à medida que eu for falando contas, e se você for percebendo, você já dá uma olhada na tua lista e vê se você já anotou. E você vai perceber que com o tempo você já vai decorar, você fala, essa aí eu já tenho na lista, você já sabe, tá? Porque são as questões aqui, você vai ver durante o curso, você vai ver que as questões elas começam a se repetir. É uma questão ou outra que traz uma conta diferente. A maioria das contas elas são repetitivas, mesmo para vocês que estão estudando para concurso fiscal, que tem uma quantidade imensa de contas e itens cobrados em prova, ainda assim, tá? Então, monte a tua própria lista, apesar de você ter no teu material. Comece a montar a sua. E eu vou disponibilizar também para vocês uma lista mais completa para que vocês possam usar ela como base de conferência. Mas ainda continuo sugerindo que você monte a tua própria lista, tá? E aí, para a gente concluir essa aula, vamos voltar aqui para o material e passar por algumas contas. E você vai ver que algumas dessas contas eu já expliquei para você no módulo anterior, mas a gente vai relembrar porque é importante que você lembre. E aí, por que eu estou falando que é importante que você lembre? Muitas das contas você vai acabar decorando, tá? Você vai decorar. De tanto utilizar, de tanto ver em questão, você vai acabar memorizando. Mas algumas contas podem ser que elas gerem uma confusãozinha aí na tua mente. Pode ser que você fique confuso, e se você compreender a composição, ajuda muito a não errar. Um exemplo de conta que pode te deixar facilmente confuso em prova é adiantamento de clientes, adiantamento a fornecedores, pode te confundir. Então, se você lembrar a composição, o que a gente registra em cada uma delas, facilita para que você não erre, tá? Vamos, então, voltar ali para o nosso material e agora sim começar a falar de algumas contas do ativo. E eu começo aqui falando de duplicatas a receber. Duplicatas a receber, nós temos um sinônimo, que é clientes. Clientes é sinônimo de duplicatas a receber, e essa conta aqui registra o valor a receber dos clientes pelas vendas a prazo, tá? Então, valor a receber de clientes, registramos ou em duplicatas a receber ou em clientes. Notas promissórias a receber, notas promissórias recebidas pela empresa, notas promissórias emitidas por terceiros. Qual é o raciocínio da nota promissória? Quem emite a nota promissória é o devedor. Lembra da historinha que eu contei para você no módulo anterior? Vamos supor que você chega para comprar mercadorias de mim, mas você me diz, eu não tenho cheque e não tenho dinheiro para pagar à vista. Eu falo para você, não tem problema, emite uma nota promissória para mim.
e você preenche essa nota promissória dizendo o valor que você tem a pagar e me entrega. Então, quando eu, empresa, tenho nas minhas mãos uma nota promissória emitida por terceiros, eu tenho um direito, um valor a receber, ok? Seguros a vencer. Seguros a vencer é um direito, tá? Pode ser encontrado em prova também como seguros pagos antecipadamente ou despesas antecipadas com seguros. Inclusive, seguros a vencer faz parte de um grupo chamado despesas antecipadas. E cuidado, porque despesas antecipadas não é uma conta de resultado. Despesa antecipada é uma conta, um grupo no ativo. Tá? É um grupo dentro do ativo. E dentro dessa composição, nós temos aqui seguros a vencer. O raciocínio é o seguinte: você pagou o seguro para utilizar, para ter o direito de estar coberto em um período seguinte. Então, a partir do momento que você paga, você tem um direito, que é estar coberto pelo período que você contratou. Por isso que seguros a vencer registra um direito para a entidade. Tá? Fica registrado lá no ativo, dentro do grupo despesas antecipadas. Próxima conta, depreciação acumulada. Expliquei para você e é importante que você lembre que ela é uma retificadora, portanto, ela tem saldo negativo, ela registra perda de valor de um bem físico, tá? Bem físico, que está sujeito a desgaste por ação da natureza, por obsolescência, tá? Bem sofreu desgaste, registramos então aqui na depreciação acumulada. Mais à frente, você vai aprender quais são os bens que estão sujeitos a esse desgaste, que estão sujeitos à depreciação acumulada. Adiantamento a fornecedores também registra um direito. Raciocínio é o seguinte: uma operação de compra de mercadorias. Você, empresa, e aqui o fornecedor. Você, empresa, tem que fazer o pagamento e o fornecedor tem que te entregar a mercadoria. Dentro dessa negociação, você já fez a sua parte, você fez um adiantamento ao fornecedor. Portanto, agora você tem o direito de receber a mercadoria. Adiantamento a fornecedores registra um direito. Adiantamento a empregados, o raciocínio é muito similar. Você faz o pagamento para o teu funcionário e passa a ter o direito de receber o trabalho dele. Tá? Então, você adiantou, a partir do momento que você adiantou, você tem um direito. Mercadorias, você também pode encontrar em prova como estoque de mercadorias ou simplesmente estoques. Mercadorias vão registrar aqui, ó, os bens adquiridos para revenda, tá? Que a empresa revende. Tranquilo? Vamos agora falar de algumas contas do passivo e começamos com duplicatas a pagar, que também podem ser chamadas aí de duplicatas aceitas. É um sinônimo de fornecedores, tá? Registra o valor que a empresa tem a pagar aos fornecedores de mercadorias. Quando eu compro mercadorias e eu não pago à vista, eu vou pagar a prazo, eu tenho uma obrigação com os meus fornecedores. Outra conta, adiantamento de clientes. Aqui nós estamos falando de uma operação de venda de mercadorias. Então, temos a empresa que está vendendo e o cliente. A empresa que vende tem a obrigação de entregar a mercadoria e o cliente a obrigação de fazer o pagamento. Só que o cliente já fez a parte dele. Você, empresa, recebeu um adiantamento do cliente. Portanto, agora você tem a obrigação de entregar a mercadoria, tá? Adiantamento de clientes registra uma obrigação. Salários a pagar, também uma obrigação. Funcionário trabalha o mês todo para que a gente chegue aqui, ó, no encerramento do mês e a contabilidade faça a apuração da folha de pagamento e identifique o valor que tem a pagar aos funcionários e registre esse valor que vai ser pago no mês seguinte, vai ser pago em período subsequente. Portanto, os salários a pagar vai registrar os salários vencidos, mas ainda não pagos. Os salários vencidos e que serão pagos no mês seguinte. Provisão para imposto de renda vai registrar uma dívida decorrente aqui, ó, do imposto de renda devido, mas ainda não pago.
tá? Então, registra também uma obrigação no passivo. Duplicatas descontadas, aqui é uma operação financeira. Nessa operação, o banco antecipa o valor da duplicata a receber e paga à empresa um valor atual, tá? Então, você passa a ter aqui uma dívida com a instituição financeira que fez a antecipação dessa duplicata, que pagou antecipadamente o valor da duplicata a receber que você tinha, tá? Então, você tem aqui uma obrigação, um passivo. E notas promissórias emitidas pela empresa, ou notas promissórias a pagar, significa o quê? Recebida por terceiros. Significa o quê? Significa que a empresa emitiu e os terceiros receberam. Terceiros receberam essa nota promissória, portanto, a empresa tem uma nota promissória a pagar. Lembra que vimos que quem emite a nota promissória é o próprio devedor? Então, nesse caso, quando a empresa emite, ela tem uma obrigação, ok? Algumas contas de patrimônio líquido, capital social, capital a realizar. Lembra que eu te expliquei no módulo anterior que nós temos aqui, ó, o capital subscrito, temos o capital a realizar ou a integralizar e temos o capital realizado ou integralizado. Subscrito, ele traz o valor que está descrito em contrato social. O capital realizado ou integralizado é aquilo que já foi integralizado dentro do que está descrito em contrato, e o a realizar é aquilo que falta ser integralizado. Capital a realizar é retificadora. Você pode encontrar em prova também capital social, que seria aqui, ó, similar ao subscrito, mas muitas questões trazem somente capital social, não chegam a fazer todo esse detalhamento aqui não, tá? Lucros ou prejuízos acumulados, é para cá que nós transferimos o resultado que foi apurado na DRE. Lembra que nós apuramos um resultado na DRE e transferimos para o patrimônio líquido? É para cá, nessa conta aqui que nós transferimos. Lucros ou prejuízos acumulados. Lembrando que se for um lucro, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que destinar. E ela vai fazer a destinação, a distribuição desse lucro. Se for um prejuízo acumulado, permanece nessa conta com saldo negativo como retificadora, tá? Por determinação da Lei 6404, a empresa não pode apresentar uma conta chamada lucro acumulado. Por determinação da Lei 6404, e nós vamos ver isso mais à frente, a entidade, a companhia, ela tem que fazer a destinação integral do valor do lucro, tá? Vamos ver isso mais à frente. E, por fim, reservas de lucros que vão registrar a parte do lucro do exercício que foi destinada para a formação de reservas. Existem várias reservas, todas elas vinculadas à Lei 6404, e nós também vamos aprender sobre essas reservas mais à frente no módulo de balanço patrimonial. Ok? Tranquilo, pessoal? Conseguiram aqui relembrar algumas contas? Vamos, então, dar andamento ao nosso curso e começar agora a falar de teoria das contas para que a gente possa concluir a parte teórica. Teoria das contas é o seguinte. No decorrer da história da contabilidade, primeiro que a contabilidade é uma ciência bem antiga, tá? Muito antiga mesmo. E no decorrer da história da contabilidade, esses bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, receitas e despesas, eles eram classificados de formas distintas. Hoje, nós classificamos essas contas como patrimoniais ou de resultado. Patrimoniais são os bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, lembra? E de resultado são as receitas e despesas. Essa é a classificação que nós fazemos hoje para esses componentes do patrimônio, mas nem sempre foi assim. No decorrer da história da contabilidade, essas classificações elas variaram muito e tinham relação com o momento em que a sociedade, com o momento da história da contabilidade mesmo. Então, lá antigamente, quando existia uma vendinha pequena, um comerciante de tapetes, de especiarias, o que ele fazia? Era um negócio menor, inclusive o conhecimento, as técnicas e a própria
mundo como um todo, né, ele tinha uma evolução diferente. Então, naquela época, por exemplo, a gente tinha uma classificação diferente do que a gente tem hoje, tá? E essa classificação foi mudando. Vocês vão aprender 3 teorias da contabilidade, 3 teorias de contas que são importantes para a sua prova. Já te aviso com antecedência que não é um assunto assim que despenque em prova, mas, em compensação, é o tipo de conteúdo que você não pode errar. E por que eu falo isso? Porque você vai ver mais à frente que nós temos conteúdos muito mais complexos para trabalhar aqui. Então, você não pode errar uma questão teórica, tá? A questão teórica, que trabalha essas coisas que a gente está vendo aqui, até em escrituração, tudo mais, não dá para errar. Porque são as questões mais simples. Deixa para errar a questão complexa. Mas, vamos lá. Essa teoria das contas você vai incluir na tua colinha de contabilização, mas espera, porque eu já vou te mostrar como você vai incluir. Mais à frente a gente vai montar uma tabela. Vamos lá, então. Teoria aqui das contas. Veja no teu material. O que ele diz? Ele diz que por meio da teoria, os estudiosos da contabilidade se dedicam a explicar a natureza dos diversos tipos de contas e você vai aprender 3 teorias. A teoria personalista, materialista e patrimonialista. Vamos começar com a teoria personalista. Nessa teoria aqui, o objeto de estudo da contabilidade não é o patrimônio. Nessa teoria, o objeto da contabilidade é o proprietário do negócio. Existe uma relação entre pessoas. Então, o titular do patrimônio é o proprietário e os demais agentes que se relacionam com ele são utilizados para classificar os componentes do patrimônio. Dá uma olhadinha aqui, ó. Contas do proprietário. Como que você vai memorizar isso aqui? Pensa o seguinte. Então, existe uma relação aqui entre pessoas, tá? Existe uma pessoalidade. Você identifica uma conta através de uma pessoa que tenha relação com aquele componente. Veja, as contas do proprietário são aquelas contas que faziam diferença para o dono do negócio, para o dono da vendinha, por exemplo. O que faz diferença para ele? Contas de patrimônio líquido, porque identificam quanto ele investiu naquela entidade, contas de receita e de despesa, porque vão trazer o resultado do período, tá? Essas são as contas do proprietário. São as contas de patrimônio líquido, de receitas e de despesas, ok? Aí nós temos as contas dos agentes consignatários. Os agentes consignatários são as pessoas a quem o proprietário confia a guarda dos bens. São as pessoas que têm os bens em consignação, portanto, agentes consignatários. Os agentes consignatários representam os bens da empresa. São aquelas pessoas que têm os bens em consignação. Tudo bem? Já os agentes correspondentes são os terceiros que têm algum tipo de relação com a empresa. Ou eles têm valores a receber da empresa, ou eles têm valores a pagar. São os terceiros. Eles não fazem parte da estrutura da empresa, mas têm algum tipo de relação com ela. Portanto, são representados pelos direitos e obrigações. Ok? Temos uma outra teoria, que é a teoria materialista ou materialística. Nessa teoria não existe essa relação de pessoas. Na teoria materialista existe uma relação material. As contas representam um componente, então eu identifico um componente e nomeio. Existe uma relação material, ok? E aí, através da teoria materialista, as contas foram classificadas em contas integrais e contas diferenciais. Para você memorizar, pensa o seguinte: as contas diferenciais são aquelas que fazem a diferença para o dono do negócio. Quais são as contas que fazem a diferença para o dono do negócio? São as contas que registram o patrimônio líquido, que é o valor que ele investiu nessa entidade, receitas e despesas, porque identificam aí o resultado. São as contas que fazem a diferença para o dono do negócio. Já as contas integrais são as demais, que registram, portanto, os bens, os direitos e as obrigações. Ok?
E para a gente concluir, temos aqui a teoria patrimonialista, que é a teoria que nós usamos hoje na contabilidade, que é a teoria que divide as contas em patrimoniais e de resultado. Tranquilíssimo, né? Quais são as contas patrimoniais? São aquelas que estão registradas no balanço patrimonial. Portanto, bens e direitos no ativo, obrigações e patrimônio líquido no passivo, ok? Já as contas de resultado são aquelas registradas na DRE, portanto, receitas e despesas. Tranquilo? Como que você vai fazer para decorar essas teorias? Você vai montar aqui comigo esse quadrinho que está no teu material, preencha ele aqui comigo então agora. Então veja, nós temos na contabilidade bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, receitas e despesas. Cada uma das teorias classifica esses componentes de uma maneira diferente. Vamos relembrar aqui, a teoria personalista, o que ela faz? Ela classifica as contas em contas do proprietário, que são aquelas que fazem diferença para o dono do negócio, que são patrimônio líquido, receitas e despesas. Temos também os agentes consignatários, que são aquelas pessoas que têm os bens em consignação, e os agentes correspondentes, que são os terceiros, que têm algum tipo de relação com a empresa. Lembra? Teoria materialista divide as contas em integrais e diferenciais, lembrando que as diferenciais são aquelas que fazem a diferença para o dono do negócio. Portanto, patrimônio líquido, receitas e despesas, o mesmo aqui ó, que proprietário. O restante é classificado como contas integrais, ok? E, por fim, a teoria patrimonialista, que é a teoria que nós usamos hoje, que divide as contas em patrimoniais e contas de resultado. Lembrando que as patrimoniais são aquelas registradas no balanço patrimonial, então cuidado. Temos aqui bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. E as contas de resultado, aquelas apresentadas na DRE, que registram receitas e despesas. Tranquilo, pessoal? Como é que você vai fazer para memorizar aí essa lista, né, essa tabelinha? Coloca lá na tua colinha da contabilização e quando você for estudar a contabilidade, passa essa colinha limpo, entre elas aí essa tabelinha, que vai chegar uma hora que você não vai precisar passar mais, que você vai lembrar. Toda vez que você estiver passando a limpo, você vai lembrando disso aos poucos. Tá ok? Terminamos a parte teórica desse módulo de contas. Próxima aula, começamos a correção das questões. Não deixe de fazer. As questões desse módulo de contas estão muito boas, porque eu trouxe listas de contas, trouxe aí uma seleção bem legal para você resolver e praticar esse conteúdo, tá? Então, até a próxima aula, quando a gente começa a resolução das questões. Até já!